Olá pessoa, você está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o terceiro vídeo do evento da revista Autismo, né? Sobre o 2 de abril, o dia da conscientização do autismo. Para você que não sabe, é um evento que ocorreu dia 2, pela revista Autismo, e foi um congresso online e existem mais de 30 vídeos e no caso eu tô fazendo a cada vídeo análise de 5 palestras que foram dadas. E nesse vídeo eu vou falar sobre mais 5 deles, né? O primeiro é autismo, sustentabilidade e inclusão no mercado de trabalho, novas abordagens clínicas para o autismo, saúde bucal da pessoa com autismo, a amizade neurodiversa e o benefício das libras e seletividade alimentar no autismo. Se você gostou do tema, já deixa o seu gostei e vamos lá pro vídeo. O primeiro vídeo é autismo, sustentabilidade e inclusão no mercado de trabalho. O vídeo foi feito por Daniel Martin L. Ele é cofundador da Unitea. Já dá para perceber mais ou menos no vídeo que ele não fala muito sobre a questão da sustentabilidade e eu vou explicar por quê. Porque a sustentabilidade ela está de acordo com um tripé, que é o tripé da sustentabilidade. E basicamente são a questão social, ambiental e econômica. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas basicamente a social tem a ver com os profissionais do ambiente de trabalho, a econômica, se o negócio é realmente sustentável, e ambiental, que como o próprio nome diz, envolve o meio ambiente, que no caso é se o seu processo está de acordo ou não com a prática ambiental, ou seja, não agride o meio ambiente. Essa é a questão da sustentabilidade. Agora, o que ele fala exatamente é a palavra causa. É uma necessidade de pessoas com o objetivo de tornar o mundo melhor. Por exemplo, pode dar exemplo da causa da terceira idade, a questão do próprio autismo, a questão dos animais, a questão da educação, a questão do esporte, tudo isso que eu citei, cada um é uma causa diferente. Então, já com esse disclaimer, eu vou abordar o que ele falou na palestra dele. Ele fala um pouco sobre a vida dele, que ele tem 3 filhos, uma delas é autista, e ele reconhece que há pouco conhecimento sobre o autismo no Brasil, principalmente entre as fases da adolescência e a fase adulta. Como ele lida muito com essa questão de mercado de trabalho voltado para autista, foi com base nisso que ele criou a Unitea, mais exatamente o programa dentro dessa instituição chamada Admitir, que é um programa de treinamento para autistas, que é voltado obviamente para o mercado de trabalho, só que tem uma diferença. Não, de acordo com ele, não é para o mercado de trabalho atual, na verdade é para o futuro desse mercado, porque como você já deve ter uma certa noção, há o futuro do trabalho, há a questão do machine learning, a questão de questões analíticas, de marketing digital, que é a minha área, né? Na verdade. Então, muitas profissões acabam sendo substituídas por outras novas. Então, para ele é muito mais fácil você treinar uma pessoa, autista no caso, para um mercado de trabalho futuro do que treinar ela para um mercado de trabalho que não se sabe ao certo se vai ou não continuar de pé. Até admitir também não se propõe somente em treinamento de autista. Na verdade, ele tem a proposta de ensinar as empresas sobre autismo, fazer adaptações no ambiente de trabalho onde o autista vai ser inserido. E claro, depois do treinamento com um autista, ele vai ser colocado dentro do ambiente e vai ter um acompanhamento durante 2 ou 3 meses de acordo com ele. Agora falando um pouco mais sobre o Instituto em si, o Instituto Unitea. A primeira coisa que eu vi, né, sobre o Instituto é algo interessante, porque o logo, na verdade a identidade visual como um todo,
é composta de não só de azul, mas de rosa, dando a entender que o autismo não se resume ao menino, né, mas também à menina, né, ao sexo feminino, o que já mostra um tipo de pensamento já mais, digamos assim, fora do senso comum da maioria dos pais, por exemplo, de pessoas autistas. De acordo com ele, o Instituto tem aproximadamente um ano, foi criado em abril de 2019, porém a ideia do projeto existe há mais de 2 anos, então é algo que foi trabalhado ao longo do tempo, antes do nascimento da Uniterra. Agora sobre o Instituto. O Instituto, como ele é uma pessoa que já tem uma certa experiência na iniciativa privada, ele trata o Instituto como uma espécie de empresa. Claro que todo mundo tem a sua concepção de que é um trabalho voluntário, mas existe até uma certa governança, né, que é mais questões administrativas, que visam aperfeiçoar os resultados da empresa, a nível de gestão, obviamente. Ou seja, mesmo até havendo conselho deliberativo, né, conselho de gestão, enfim, se portando obviamente como uma empresa, na verdade é um instituto sem fins lucrativos. Existem até possibilidades de você ajudar com questões financeiras na empresa, onde 20% vai para a parte administrativa e os outros 80% vai para a causa do autismo. Há um projeto de associados, mas não foi informado o preço. Eu tentei pesquisar no site, mas não achei o valor. De acordo com ele, pelo próprio vídeo, há mais de 100 famílias associadas e há mais de 100 voluntários trabalhando nesse projeto. Da mesma forma, ele disse no próprio vídeo que há patrocínio desse projeto, né? Só que eu também pesquisei no site e não achei nenhuma informação a mais sobre isso. Particularmente, eu gosto desse tipo de iniciativa, porém existem algumas coisas que eu não tenho muita certeza se eu apoiaria ou não o projeto. Uma delas é a questão do patrocínio, porque podem haver instituições privadas por trás remunerando esse projeto e não necessariamente são instituições que queiram fomentar a causa do autismo. Ou, por exemplo, em instituições privadas que, na verdade, querem, de alguma forma, trazer uma outra narrativa sobre o autismo que não necessariamente é a certa. Ou trazer alguns tipos de dados que não sejam corretos. Por exemplo, o fomento do ABA, de outras técnicas psiquiátricas que não tem um estudo científico muito elaborado, então isso causa uma certa desconfiança. De qualquer forma, eu curti a proposta de fomentar o acesso ao mercado de trabalho para o autista e espero que eu acabe sabendo mais sobre esse projeto futuramente, conforme eu vá pesquisando, conforme vão liberando mais informações. O segundo vídeo é Novas Abordagens Clínicas para o Autismo, de Caio Abujad, médico psiquiatra da infância e adolescência. Basicamente ele fala sobre 3 linhas para o autismo, né, que ele acaba seguindo. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a segunda e a terceira, porque como teve o da Graciela Pignatari, há muitos termos técnicos, então não vou entrar muito nessa alçada, porque eu não sou de biológicas, eu sou de humanas, sou de comunicação social, então não faz muito sentido eu entrar nesse tipo de tema com profundidade, porque é capaz de eu acabar errando em alguma informação. Mas basicamente a segunda linha de estudo fala sobre a regulagem do sistema, que basicamente tem a ver com a organização do cérebro em relação a excitação e inibição. Ele próprio disse que até neurotípicos há essa desregulagem, só que com o autista, de acordo com ele, essa desregulagem na excitação e inibição é muito mais acentuada. A terceira linha tem a ver com o estresse, que pode ser levado para burnout ou mesmo o cansaço, que é causado pelas inflamações, que de acordo com ele é até uma abordagem mais nova, é a mais nova dessas 3. Eu vou me focar mais na primeira linha, que tem a ver com o que a própria Graciela Pignatari falou, que tem a ver com a questão genética e fatores externos. É a chamada linha clínica ou prática clínica. Ele não nega que o autismo é causado por questões multifatoriais, só que ele se foca mais na questão do RNA. De acordo com ele, se o RNA funcionar de maneira
alternativa, ou seja, causado muito pelo corpo da pessoa, não receber muitos nutrientes, estar cansado, dependendo do período em que a vida da pessoa esteja, que no caso é sem muita saúde, a possibilidade de uma pessoa nascer autista é muito maior. Em resumo, ele fala que 30% da causa do autismo tem relação com a genética em si, e os outros 70% tem relação com fatores externos. Muito diferente dos 97% genéticos que a Graciela Pignatari falou no outro vídeo. Eu particularmente, apesar de não saber sobre biologia, porque eu não sou de biológicas, eu sigo mais a da Graciela Pignatari porque ela é estudiosa, pesquisadora da área, pela formação dela, ela tem mais experiência com isso, né? Claro que o absurdo de simplesmente você falar que 30% apenas da causa do autismo tem relação com fatores genéticos, isso mostra que até em questões de ciência não há um consenso exato em relação ao surgimento do autismo. O que me faz pensar também que se não existe consenso nem na área de biológicas em relação a isso, imagine questões como o ABA, como teve o vídeo passado onde eu falei de um dos vídeos, desse fomento ao ABA, falando que existem estudos científicos, só que pela minha própria pesquisa eu já soube que não existe um consenso sobre a eficácia do ABA. Então, reiterando, eu não acredito muito nessa linha, apesar de haver certa discrepâncias entre os tipos de estudos. Eu estou com mais a parte da genética ser a maioria, né, da causa, muito por conta da lógica, né, o autismo não veio do nada. Não vou ignorar os 3% que a Graciela Pignatari falou na palestra dela, porque o autismo surgiu de alguma característica dentro do corpo do ser humano. Mas eu não vou ignorar que a carga genética influencia bastante hoje em dia, porque o autismo não surgiu no século XX, ele foi só descoberto no século XX. Terceiro vídeo, saúde bucal da pessoa com autismo, da Adriana Zink, que é cirurgiã dentista. Ela falou um pouco sobre a questão acadêmica dela. Ela tem um doutorado em odontopediatria, mestrado em ciências da saúde e 2 especializações. Agora eu vou ler porque são nomes grandes. Especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais e uma outra especialização em educação na perspectiva de materiais estruturados para pessoas no espectro do autismo. Trabalha com autismo mais exatamente na área de pesquisa desde 2001 e inclusive com publicações na área. Não vou entrar muito em pormenores, porque também é um pouco de áreas biológicas, eu não vou entrar, mas basicamente ela fala sobre formas de você conseguir fazer com que a criança tenha uma saúde bucal melhor. Ela fala inclusive de algumas técnicas, por exemplo, de você escovar uma parte dos dentes da criança e intercalado com alguma atividade que ela goste. Ela fala que o autista tem mais dificuldade com questões bucais, muito por conta da questão sensorial, né? Questão do toque, no caso. Ela cita até um exemplo da escova, que ela fala que a escova precisa ser uma escova de cano longo, justamente para não haver uma aproximação da mão do adulto, né, da mão do pai ou da mãe, na boca da criança. E ela usa da técnica do reforço positivo, que é dar algum tipo de bonificação para a criança depois de fazer o que o adulto quer, né, no caso, escovar os dentes. Ela fala quando deve iniciar a primeira escovação. Ela fala que já no nascimento do primeiro dente. É algo meio óbvio, só que as pessoas normalmente acabam esquecendo sobre isso. Uma coisa que ela falou que é bem interessante é que você não precisa esperar o dente nascer para você levar a criança pro dentista. Você já pode ir no dentista antes mesmo disso, justamente para receber orientações. E inclusive ela falou que cabe ao próprio dentista falar qual o período de tempo entre uma visita ou outra ao profissional, no caso. Bem, não tem muito o que dizer. A única parte que eu não gostei muito, que tem um pouquinho de aba, é na parte do reforço positivo, mas isso tem a ver mais com
psicologia comportamental, não necessariamente com aba, mas é isso. Quarto vídeo, a amizade neurodiversa e o benefício da Libras. Jéssica Carrijo, que é instrutora de Libras e surda, e também engenheira civil no caso, e Josiane Soares, ela é autista e psicóloga. Basicamente ela fala muito sobre o que é a Libras. Ela fala que, apesar de ser a língua materna dos surdos, nem todos os surdos sabem Libras. Ela fala a existência de uma diversidade, inclusive, dentro da comunidade surda, que eu vou citar agora e explicar, como ela não explicou exatamente quais as características desses surdos. Eu vou falar qual é o tipo de surdo e o detalhe. Há o chamado surdo oralizado, que é o surdo que... ele não ouve, obviamente, só que ele entende pela fala, pela leitura labial, além de falar normalmente, como uma pessoa não surda, no caso. Há o surdo implantado, que usa o implante coclear, que proporciona uma audição praticamente próxima do padrão humano. Há o deficiente auditivo, que é da comunidade dos surdos, só que não é totalmente surdo. Ele tem uma grande dificuldade ou uma dificuldade parcial em entender sons, porém não ao ponto de prejudicar totalmente. E o surdo unilateral, que é o caso do surdo que não ouve de um lado. E tem o surdo bilíngue, que pelas minhas pesquisas não tem relação com o tipo de surdo, tem mais relação com a forma da sociedade lidar com o surdo e o surdo lidar com isso. Que é a questão da cultura, né? Porque existem a cultura dos oralizados e dos surdos. O surdo tem que se adaptar a questão da oralidade, do mundo oralizado do seu país, e ao mesmo tempo ele tem que se acostumar com a sua língua, né, a língua de Libras, só que as Libras do seu país, o que acaba meio que comprovando o que muita gente às vezes desconfiava, que é o fato de que as próprias minorias convivem entre si, não só minorias de negro, de LGBT, mas também de deficientes, né? No caso, nesse vídeo é uma surda e uma autista. A Jéssica falou que a expressão corporal, bem como a facial também, é uma forma de linguagem dentro da Libras. Não é só a movimentação das mãos, a expressão da mão, mas a expressão corporal e a expressão facial, que também influencia bastante na comunicação. O que acaba me lembrando um pouco dessas lives que estão acontecendo agora por causa do coronavírus, as lives de sertanejo, pagode, enfim, onde pelo menos em boa parte das lives existem aquele vídeo embaixo com uma pessoa traduzindo em Libras a canção, né? E há toda uma expressão mais alegre dessa pessoa, o que acaba se conectando com esse argumento, né? Que acaba até me lembrando também de que há minorias dentro do autismo também, porque existem autistas LGBTQI+, existem autistas negros, existem autistas mulheres, autistas que existem outras deficiências, não só autismo, outras características como devem existir, obviamente, autistas... cadeirantes, autistas cegos, surdos, enfim, existe toda uma diversidade dentro da própria neurodiversidade. Por fim, o último vídeo, seletividade alimentar no autismo, de Wigna Raissa, fonoaudióloga. Assim como o outro vídeo onde teve a sua carteirada, né? Ela deu também a sua carteirada, falou que ela é mestre em saúde da comunicação humana e especialista em transtorno do espectro autista. Trabalha desde 2017 na clínica Somar, que de acordo com ela é uma referência no norte e nordeste do Brasil, com mais de 10 anos de estrada, e ela está nessa empresa há 3 anos. Eu não vou entrar muito nesse aspecto também porque envolve questões que eu não sei muito, mas basicamente ela fala um pouco sobre o que é a seletividade alimentar e a diferença entre a seletividade e a preferência, né, no caso. E muita gente acaba confundindo. Basicamente, a seletividade alimentar é o consumo muito limitado de alimentos e
junto disso, uma restrição de abertura a novas possibilidades de alimentação que a criança tem. Ela fala que a média normal para uma criança ser fomentada a comer alguma coisa nova, no caso, é de 10 tentativas. Só que para criança autista, ela não especificou o número exato, mas ela disse que é muito a mais do que a média. Ela aborda boa parte do vídeo falando quais são os motivos que levam a criança a ter uma restrição alimentar. Ela apresenta no vídeo quais são os fatores que influenciam nisso. A primeira é sensorial, que tem a ver com a questão da textura do alimento e o próprio toque. A chamada miofuncional, que tem a ver com a consistência de alimentos sólidos, né? Ela fala que uma forma de sanar essa questão é fomentar a musculatura oral facial da criança para justamente acostumar a comer esse tipo de alimento. Aí ela fala de familiar e uma outra chamada comportamental, e meio que acaba casando um com o outro por causa que a criança se pauta muito pelo que o adulto está fazendo. Então, se o adulto come só um tipo de alimento, a criança acaba sendo influenciada por isso. Ou, no caso mais especificamente da familiar, é que quando a criança não quer comer, o familiar simplesmente meio que desiste de dar esse alimento novo para a criança. Há um interesse restrito, que na verdade basicamente pode ser resumido a uma palavra chamada padrão, que criança normalmente pode comer só um tipo de alimento, por exemplo, de uma cor só, de uma textura só. Um padrão, por exemplo, alimentos que são ao mesmo tempo pretos e brancos. E por fim, fatores fisiológicos, que tem relação com alergia ou dieta. Alergia não tem muito o que fazer, é só trocar por alimentos que não entrem em questões de alergia, óbvio, e questões de dieta, que é algo mais facultativo. E sobre o tipo de intervenção nessa parte, ela fala que o ideal é a multidisciplinar, igual a maioria dos psiquiatras, dos psicólogos, enfim, pessoas que trabalham com autismo acabam fomentando, que é cada tipo de profissional que lida com essa criança, adolescente autista, tem sua parte nesse processo. Pode ser uma espécie de influência positiva para isso. Levando em conta o que foi falado sobre a seletividade alimentar, no caso, obviamente eu não sou técnico da área, nem especialista, enfim, mas é um pouco ruim, pelo menos, você querer fazer com que a criança consuma alimentos que ela não quer. Claro que aumentar o repertório de alimentação da criança pode ajudar até em questões de saúde dela, porém querer simplesmente enfiar goela abaixo determinado alimento só porque a criança não tem uma cardápio muito grande de alimentação que ela gosta, é um pouco estranho. Então eu creio que isso tem que ser feito pelo menos com muito cuidado, porque isso acaba acarretando em coisas como meltdowns, que são as famosas crises. Então basicamente é isso, são esses 5 vídeos do vídeo de hoje, que eu dei uma resumida e pontuei algumas coisas. Vendo desse histórico de vídeos, não tem autistas, pelo menos em grande quantidade, nesse evento. Como eu falei no primeiro vídeo, no final dos vídeos do evento eu vou dar um parecer final sobre isso, se tem muito autista, se o que foi falado, até pelo meu entendimento, aonde eu consigo chegar, pelo que eu sei dessas áreas que estão sendo abordadas, se há muita discrepância do que é estudado e é validado, se estão falando besteira ou não, se estão falando coisas certas ou não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo com relação aos 5 temas abordados, a questão da alimentação da criança, da saúde bucal, de onde vem o autismo, no caso. Comenta aí embaixo o que você acha.
E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as atualizações do mesmo, óbvio. E compartilhe para os seus amigos, porque compartilhar é legal, compartilhar é show, compartilhar é 10. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau!